Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Mas por que nos chamou Deus para a santificação e não para a imundícia? Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Porque como é santo Deus, aquele que nos chamou, sejamos nós também santos em toda a nossa maneira de viver, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, os apóstolos, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Gente, porque é o único caminho que nós temos para seguir a paz com todos e a santificação, pois sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor Deus, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porquanto, gente, se não santificarmos a nossa vida, nós seguiremos a inclinação, o desejo da carne, que é inimizade contra Deus. Pois a carne não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade ela pode ser. Porque a carne, gente, ela é sujeita, ela é escrava da lei do pecado, da imundícia, do espírito imundo, do diabo, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 7. E por que esta é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, do sexo fora do casamento, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 João capítulo 2, versículo 15, porque devemos, gente, obedecer à vontade de Deus que diz: não ameis o mundo material e nem o que no mundo material existe, a imundícia, o pecado e a fornicação. Porque se alguém ama o mundo material, gente, ama a imundícia, o pecado, a fornicação. Logo, o amor do Pai, de Deus, não está nele. O que está nele é a imundícia, o pecado, o espírito imundo, o diabo, como está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 15. Gente, porque amar a Deus é uma ação, um ato, a obediência. Ao obedecer a Deus, fugindo da imundícia, do pecado, santificando os nossos corpos, estamos honrando a oportunidade que recebemos de conhecer a pessoa de Deus e a sua vontade. Estamos aprendendo a evitar de sermos possuídos pela imundícia, pelo pecado, pelo espírito imundo, pelo diabo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, para que cada um de vós saiba, aprenda a possuir o seu vaso, o seu corpo material em santificação e honra a Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Por que a inclinação, a disposição, a vontade da carne é inimizade contra Deus? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Porque a carne é sujeita à lei do pecado, da imundícia, do espírito imundo, do diabo?
Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 7? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne, gente, ela cobiça, ela tem desejo natural contra o Espírito de Deus. E o Espírito tem o desejo natural que é contra o desejo da carne. E estes, a carne e o Espírito, opõem-se um ao outro para que não façamos o que queremos. Ou seja, nós já nascemos escravos da vontade da carne, do corpo material, pois a carne sempre estará, na verdade, fazendo a vontade do inimigo de Deus, do imundo, do diabo. E se quisermos ser amigo de Deus, nós somente conseguiremos isso através do poder de Deus, que santifica a nossa vida, para a honra e glória do Senhor Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. Porque na paixão da concupiscência, ou seja, no amor aos bens materiais e no amor à imundícia e o pecado, os gentios, todos aqueles que não conhecem a Deus, tornam-se inimigos de Deus, escravos da vontade da sua carne, do seu corpo material, escravos da imundícia, do espírito imundo, do inimigo de Deus, do diabo, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. Jesus te ama, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Portanto, gente, quem despreza isto, o chamado de Deus para a santificação, não despreza o homem não, mas despreza sim a Deus que nos deu também do seu Espírito Santo, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Amém? Dani e Miguel.